E aí, galera, essa semana o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo inteiro, inclusive aqui no Canadá, nós fomos sacudidos com uma manchete extremamente triste, extremamente trágica vinda do Brasil. Todos sabem, não é mais nem novidade, e eu esperei 2 dias de propósito para fazer esse vídeo, porque eu estava esperando receber mais informações, mais detalhes dessa tragédia que se abateu sobre Santa Maria, uma cidade do Rio Grande do Sul. E eu esperei porque eu não queria fazer nenhum comentário precipitado, não queria fazer nenhum tipo de vídeo na emoção, no calor da emoção, no calor da raiva, no calor da indignação. E aí eu esperei esses 2 dias até que as notícias fossem mais concisas, inclusive o número de mortes, houve um desencontro de informações inicialmente, mas depois desses 2 dias nós temos um quadro mais bem pintado. É claro que as investigações ainda estão sendo levantadas, ainda estão em andamento, e só depois de todas as investigações, todo o resultado dessa investigação for divulgado, é que nós vamos ter uma noção melhor, um quadro melhor do que realmente aconteceu naquela madrugada de domingo, naquela boate, onde mais de 230 jovens perderam a vida de maneira absurda. Isso é algo extremamente lamentável, gente. E o que aconteceu, todos já devem saber, foi uma conjunção de vários fatores, de várias coisas, mas essa tragédia que se abateu sobre o Brasil é o resultado de um fenômeno que nós estamos vivendo no Brasil e que eu chamaria esse fenômeno de a banalização do absurdo. Porque, veja bem, gente, um ambiente que não tinha condições de abrigar mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, de novo, as informações ainda não estão muito completas. Algumas notícias dão conta de que 1.500 pessoas estavam naquele ambiente, quando na verdade a lotação deveria ser de 700 pessoas. Enfim, ainda existe muita coisa a ser esclarecida, mas o que nós temos até agora nos deixa claro, nos mostra de uma maneira muito direta e objetiva de que isso é o resultado de uma sequência de absurdos que, de tão comuns que acontecem no Brasil no dia a dia, passam a ser algo aceitável por você. Se nós temos um lugar onde não cabem 1.000 pessoas, e como é que se tenta colocar 1.500 pessoas nesse ambiente e as pessoas não se indignam com isso, isso não consegue fazer com que elas vejam que isso é uma estupidez. Isso é algo extremamente sério. Existe algo realmente muito sério na cabeça da população. Dizem que o alvará estava vencido, que o alvará não foi renovado, mas olhando para essa boate, com apenas um acesso de entrada e saída, eu vou mostrar para vocês imagens do local, imagens da boate, antes inclusive do acidente, imagens que vocês estão vendo agora pelo Google Earth, são imagens anteriores. Como é que se concebe fazer um lugar espremido entre 2 prédios, aparentemente parece um prédio residencial do lado, enfim, é um negócio totalmente descabido, gente. E eu vou dizer o seguinte, olha, o Brasil precisa parar e começar a pensar nesses absurdos. Isso é um absurdo. Se o alvará está vencido, isso significa que houve um alvará autorizado por alguma autoridade, por algum membro do poder público. Agora, como é que esse alvará foi expedido? Eu não estou falando
agora, eu estou falando do alvará anterior, que foi expedido sem que houvesse condições. E aí fica agora um jogo de empurra, empurra. Eu tenho visto nas notícias, entrevista o pessoal do bombeiro, aí diz, não, mas isso é problema do dono da boate. Enfim, não, isso é problema da mentalidade, gente. Porque o que impera no Brasil hoje, infelizmente, é a mentalidade seguinte: o meu problema, a minha necessidade, ela é mais importante do que a de todo mundo. A minha necessidade, ela é mais urgente, ela é mais importante, ela tem que ser resolvida, ela tem que ser satisfeita em detrimento de todos os demais, em detrimento da população. Você quer ver um outro exemplo disso? Eu estava no Brasil ano passado e eu fiquei pasmo. Aliás, ano passado não, ano atrasado, 2010, 2012, já nem lembro mais, 2011. Foi ano atrasado. E eu fiquei pasmo porque na cidade de São Luís, em alguns bairros mais afastados do centro, as pessoas, os donos de bares, eles pegam as ruas à noite e avançam com o seu bar pelas ruas. Essas imagens que vocês estão vendo aí mostram isso, pelas calçadas. Avança, quer dizer, quem quiser que se dane, quem quiser que se lasque, eu vou satisfazer a minha necessidade. A minha necessidade é faturar mais, a minha necessidade é ter um bar mais movimentado, com mais pessoas. Não importa se eu vou colocar mesas e cadeiras na via pública. E olha só que absurdo. Eu estava passando com o carro, tive que fazer um desvio, e eu parei para reclamar com o dono do bar, e eu fui que fiquei de vilão da história. Eu que fiquei de chato na história. Eu que fiquei de ranzinza, de fazendo confusão por nada. Mas, gente, você já imaginou, na hora que uma pessoa embriagada, do jeito que no Brasil tem um monte de gente que dirige embriagado, entrar numa dessas ruas que foram feitas de bares, e aí sair atropelando e matando dezenas de pessoas? E eu fico me perguntando, onde é que está o poder público no Brasil? Pode fazer isso, pode pegar uma avenida, uma rua, uma via pública e se transformar ela à noite numa extensão de um bar para satisfazer a necessidade do dono daquele bar. E aí o que acontece? Como o Brasil, infelizmente eu digo isso, gente, é o país da propina, da safadeza, da esculhambação, da corrupção. Chega o poder público, a pessoa que deveria zelar para que a coisa fosse bem feita, o dono do bar chega, chama ele e diz assim, não, vem cá, rapaz, tá aqui, eu te dou aqui um agrado. Isso é comum, mas isso é um absurdo. É a banalização do absurdo que nós estamos vendo no Brasil, e o resultado disso foi 230 e tantas pessoas que morreram naquela boate no domingo de madrugada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Porque as pessoas do poder público, as pessoas que deveriam zelar para que a coisa fosse feita com decência, com honra, levando em consideração o interesse maior da população, da maioria da população, esses se corromperam, se venderam, com certeza tem o dedo sujo de funcionários públicos corruptos que aprovaram o primeiro alvará de funcionamento, os alvarás anteriores de funcionamento para essa boate, porque não é possível que um local daquele, que uma loucura, aquilo é uma loucura, gente. Olha essas imagens mais uma vez, é um paredão enorme, não tem saídas laterais, não tem nada, não tem condição de ali funcionar um local de aglomeração de 1000 pessoas. Isso é humanamente impossível, inaceitável. Agora, a pergunta é, como é que essa boate já teve um alvará de funcionamento nessas condições? Isso precisa ser investigado, precisa se levantar as responsabilidades, e os envolvidos nessa esculhambação
nessa putaria, isso é uma putaria, gente, precisam ser punidos exemplarmente, cadeia, multa estratosférica nos donos dessa boate. Se houve corrupção, se houve, e precisa de novo ser investigado de maneira transparente, ser investigado de maneira com que não fique nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida, e se realmente, como tudo indica, eu não tenho provas nenhuma aqui, mas sabendo de como é que as coisas funcionam no meu país, de como é que é a putaria, de como é que é a esculhambação generalizada quando se trata de poder público, e aí eu fico pensando, gente, que absurdo, enquanto as autoridades no Brasil se fingem de mortas para esse tipo de coisa, como por exemplo, como eu já falei, bares invadindo ruas e calçadas, e as autoridades se fingem sim de mortas. Enquanto isso acontece, as autoridades brasileiras colocam 1001 regras que não têm sentido, regras estúpidas, leis absurdas, leis que atrapalham o país, mas o que realmente precisaria ser feito eles não fazem. E a resposta é isso que a gente acabou de ver há 2 dias atrás na televisão, deixando famílias enlutadas, deixando amigos arrasados, pais destruídos. Gente, isso não tem cabimento. É um absurdo, gente. Agora, o que mais me causa espécie, o que mais me causa nojeira, o que mais me causa asco, é de ver que você não está fazendo nada, você não reclama, você não faz nada, você prefere se acomodar, você prefere deixar para lá, você prefere viver no é isso mesmo. E é isso que a gente está vendo no Brasil no dia a dia, cada vez mais absurdos se materializando, cada vez mais situações mais esdrúxulas, mais caóticas possível, e as pessoas vão se adaptando a elas. Você quer ver um outro exemplo? Eu lembro que quando eu era menino, em Fortaleza, a minha casa, a casa que eu morava, a casa da minha mãe, ela tinha uma muretinha mais ou menos de 1,10 m, 1 m e pouquinho de altura, apenas para impedir que nós saíssemos para brincar na rua. Isso nem impedia muito, que a gente pulava o muro também. Mas hoje, nós temos que viver no Brasil trancados em muralhas, com cercas elétricas ao redor da casa, com sistemas de alarme, com monitoramento. Gente, isso é equipamento de prisão, de penitenciária. Mas as pessoas se adaptam a isso, se acomodam a isso, e essa situação passa a ser banal. Gente, o Brasil precisa mudar, a começar pela mentalidade, pela maneira como você pensa os problemas que lhe cercam. Já chega, gente, de tanta putaria, de tanta esculhambação. Já chega de tanta corrupção. Já chega de tanta propina. Gente, já está na hora, passando da hora, aliás, dessa situação que nós vivemos no Brasil mudar radicalmente. É muito triste quando nós vemos cenas absurdas como essa, de pessoas que gananciosamente colocaram mais do que o dobro da capacidade daquele lugar público, sem estrutura. Uma coisa que me chamou a atenção nisso, eu vou mostrar de novo para vocês, vocês estão vendo agora de novo as imagens do Google Earth, dessa rua onde fica essa boate, do aglomerado de coisas que tem ali do lado. Gente, o Brasil é um país gigantesco. Por que tem que ser desse jeito? Por que essa boate foi construída
encostado, parede com parede desse prédio, que aparentemente é um prédio residencial. Isso é outra coisa absurda. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui da cidade de Calgary, como é que funciona. Vejam essas imagens. Nós estamos no bairro de Coventry Hills, e conforme vocês podem ver, as casas, elas são restritas a uma área residencial. Não há a menor possibilidade de se construir na região onde é só para ser residencial qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de puxadinho, qualquer tipo de nada. Não pode, acabou-se, não pode. Se alguém tentar fazer isso, as autoridades vêm aqui e aí o bicho pega. Não dá para fazer. Agora, na área residencial, ao redor da área residencial, na região residencial, existe uma área reservada, conforme vocês podem ver por essas imagens, onde funcionam apenas estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos, padarias, posto de gasolina, enfim, tudo, inclusive bares. E aí eu quero mostrar para vocês nessas imagens desse bar que eu fui, fica perto da minha casa. Eu entrei nesse bar hoje à noite para fazer essas imagens. Veja, é um bar bem menor do que essa boate, com a capacidade bem menor, mas inclusive eu estava reparando os detalhes. Tem uma porta de entrada larga e tem uma outra saída de emergência, e existem sinalizadores sonoros se acontecer alguma coisa, tanto numa porta como na outra. As portas são bem sinalizadas. Existem sprinkles no teto, eu não consegui mostrar porque estava muito escuro, o teto é preto, mas tem sprinkles, quer dizer, aqueles chuveirinhos que, acontecendo um acidente, um incêndio, alguma coisa, esse sprinkle dispara e aí tem praticamente uma chuva dentro do ambiente. Por que que esse lugar, nessa boate, não existia esse sistema? Como é que esse lugar foi liberado para funcionar sem sprinkles? Não dá para entender como é que esse alvará de funcionamento foi liberado. Tem o dedo sujo da propina, da corrupção, da esculhambação. É isso, galera. Eu acho que chegou a hora do Brasil pensar, chegou a hora de aproveitar esse momento e rever tudo isso, porque senão essas 231 pessoas que morreram terão morrido em vão. Já foi uma coisa estúpida, essa quantidade de gente tão jovem, tão cheia de vida, com tanto futuro pela frente, morrer assim. Mas se isso pelo menos não servir para que as autoridades repensem, para você que está me assistindo, que tem algum cargo público, alguma função pública, comece a repensar e colocar: o Brasil precisa mudar. Chega de tanta corrupção, de tanta esculhambação, de tanta propina. A gente se vê no próximo vídeo, gente.